Olá, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader. É um prazer muito grande estar aqui juntamente com vocês para poder divulgar conhecimento de forma gratuita. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. E queria, antes de mais nada, sempre começar agradecendo o prestígio que vocês denotam ao nosso trabalho e os e-mails, as mensagens que eu tenho recebido de apoio para continuar esse trabalho que nós fazemos com vocês. É uma satisfação muito grande poder estar compartilhando conhecimento e tem muita gente entendendo a proposta do nosso canal, que não é um canal de call, não é um canal que eu fico mostrando minhas operações, é um canal educacional que mostra para você as possibilidades, o como você deve estudar, na busca de um setup, de uma estratégia, de um entendimento completo do que é o preço, do que é o mercado financeiro, principalmente do que é o day trade, de modo que você, através dos seus estudos, do seu mérito, consiga desenvolver o seu trade system através de estratégias bem detalhadas, bem determinadas por nós aqui no canal, para que você identifique o seu operacional. Cada pessoa tem digamos assim, um operacional. Não existe uma fórmula mágica de bolo certa, é assim, pronto. Né? Eu tenho o meu operacional, mas para que eu pudesse chegar no operacional, eu tive que passar por vários operacionais. Eu tive que testar várias coisas até identificar algo que fizesse sentido para mim, para o meu perfil emocional, para o meu gerenciamento de risco. E é o objetivo do canal esse, é mostrar para vocês vários operacionais, várias estratégias, várias possibilidades. Como eu falei, não existe certo ou errado. Não existe uma maneira correta de extrair dinheiro do mercado, é a sua maneira. A maneira, primeiro, pela qual você entende o que você está fazendo. Segundo, a maneira que você tem disciplina e sabe aplicar isso assim, através de um método discricionário muito claro e objetivo até certo ponto, para que você possa tirar dinheiro de maneira consistente do mercado, tudo bem? Então eu vou começar uma nova série, vocês me conhecem, eu não faço nada pela metade, eu gosto de destrinchar um assunto, talvez isso seja um grande diferencial do nosso canal, eu não faço vídeos rasos, superficiais, no sentido de abordar um tema qualquer. Claro que temos também no canal vídeos mais rápidos, segmentados, mas no modo geral eu gosto de ir aprofundando, eu gosto de fazer com que o nosso canal realmente seja um grande centro de conhecimento, de estudo para você ver a nossa proposta, para você criar confiança através do nosso método, dos nossos ensinamentos. E se você quiser realmente aprender, se você quiser realmente me ter como mentor, eu tenho os meus cursos que estão na descrição do vídeo e também a nossa sala educacional, onde lá você vai ter acesso total a todo o nosso material. Tudo bem? Vamos lá, então vou trazer aqui para você agora o que eu quero falar sobre essa série e você vai gostar bastante, tá? Você vai gostar bastante, que é algo que eu no começo tive muita dificuldade e na verdade foi uma das primeiras estratégias que eu, Oliver, acabei utilizando, né, quando eu comecei a estudar no mercado financeiro. Pronto, vamos lá, então eu montei um slide aqui, o slide pelo qual a gente vai falar toda a evolução, o desenvolvimento da montagem desse trade system, que é a proposta que eu estou mostrando para vocês agora, dentro daquilo que eu falei, né? Que não é um trade system absoluto, não é o melhor trade system, não é necessariamente o trade system que eu utilizo, na verdade é o primeiro trade system que eu utilizei quando eu estava começando a estudar, quando eu estava começando a entender o preço, né? E eu acho que assim como eu, muita gente começou por esse tipo de trabalho, por esse tipo de trade system, que são setups de volatilidade, setups na identificação de desvio padrão, na possível busca de topos e fundos e correções, né, do preço. A gente sabe que o preço trabalha em zigue-zague e eu acho que quando a gente começa a estudar, naturalmente uma das primeiras coisas que a gente começa a buscar é onde é o possível topo e o possível fundo, não é verdade? E isso é inexoravelmente uma verdade para a maioria dos traders. Eu acredito que até porque a análise técnica clássica ensina isso pra gente, né? A gente sempre busca padrões de reversão através de candlesticks, através de linhas de suporte e resistência, canal de alta, canal de baixa. A gente sempre espera o preço chegar nessas regiões onde existe a possibilidade real de retração. E aí esse tipo de setup te ajuda nesse sentido, tá? Então é nesse tipo de abordagem que eu quero fazer com vocês aqui no decorrer dessas aulas. Só um minutinho, deixa eu tirar essa câmera, tá? Esquentou aqui, só um minutinho, gente. Desculpa, vamos lá. Então, vamos lá, foca aqui comigo, tá? Aí conforme eu vou mandando alguns insights aqui, eu vou olhar para você aqui de pertinho, que eu tô olhando a câmera agora, eu não tinha costume de fazer isso, mas pra gente ter um bate-papo aqui
olhando um no olho do outro, né, para a gente poder trocar algumas informações aqui. Então, setup de volatilidade, né? Então, nós sabemos que o preço ele trabalha em zigue-zague, né? Segundo as teorias de onda de Elliott, enfim, uma série de situações. E o objetivo desse trade system, o objetivo real desse trade system é o quê? É buscar, é caçar possíveis topos e fundos. Isso aqui você tem que ter em mente, tá? Esse é o objetivo desse trade system. Quando nós falamos em caçar topos e fundos, nós estamos pensando no quê? Em várias possibilidades. Olha aqui pra gente. Numa tendência de alta, né? Você vai tentar sempre buscar o que? Entrar a favor da tendência ou até mesmo contra a tendência, dependendo da tendência, né? Claro, sempre no pullback, né? Sempre nas retrações. E existem várias maneiras de você mensurar isso. Você pode traçar Fibonacci aqui, você pode acreditar na continuação da tendência através de LTAs, LTBs, médias móveis. Ao contrapartida também, se o preço está lateral, se não está numa tendência muito clara, muito definida, a gente sempre procura fazer o que, meu amigo, minha amiga trader? Sempre procura entrar, né, nos pontos importantes de suporte, resistência, regiões a gente sabe onde o preço tende a trabalhar, né? E esse tipo de setup, esse tipo de pullback, esse tipo de estratégia de volatilidade, ela nos fornece mecanismos, ferramentas que tem por objetivo justamente isso. Tem por objetivo justamente isso, né? Travou a câmera aqui, ó. Tem que fazer a barba, né? Olha que coisa feia. Aí tem por objetivo justamente isso, né? Eu vou tirar minha câmera aqui, não estou gostando disso aqui, depois eu trago. Isso, pronto. Identificar, né, aonde é que você pode achar o possível pullback. Ele te ajuda a identificar isso. E como é que a gente pode montar um trade system, um setup de volatilidade, Oliver? Bom, enfim, uma das primeiras coisas que eu quero dizer para você aqui, agora eu vou trazer a câmera aqui para olhar no fundo do seu olho, isso é importante, olha. É uma coisa que eu aprendi com o tempo e as pessoas não se apercebem. Eu quero deixar bem claro isso para você aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse tipo de setup, esse tipo de trade system, esses indicadores no modo geral que eu vou mostrar para você aqui, tudo que está relacionado a isso, no modo geral, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. No modo geral, a grosso modo, tá? Funciona melhor só quando somente, olha só o bico que ficou ruivo aqui, né? Vou tirar isso aqui, né? Essa câmera tá travando, tá atrapalhando. Funciona melhor e somente quando o preço não está numa tendência clara. Quando o preço está lateral ou está numa tendência não muito forte. Se a tendência for definida, se a tendência estiver muito forte, se o preço estiver num momento direcional, escuta, meu amigo, minha amiga trader, escuta, nenhum setup de volatilidade vai te ajudar, tá? Porque daí o preço entra numa tendência, tá? E daí o preço não acaba fazendo as correções da maneira que eu vou mostrar para vocês, através de desvio padrão ou através de perda de momentum de força, que é a fundamentação teórica desse setup. E daí esse setup ele desconfigura, tá? É uma situação que você tem que entender. Outro risco desse setup para você aqui, ó. Então, primeira situação que você tem que entender é nunca usar esse setup quando o preço estiver em tendência clara, declarada, forte. Se ele estiver numa tendência, num canal amplo, né, cujas médias não estejam muito inclinadas, acima de uma angulação de 45 graus, eu vou mostrar para você, ou num canal amplo cuja LTA e LTB não esteja muito inclinada, tudo bem, você pode tentar trabalhar a favor ou contra da tendência, né, buscando o desvio padrão, a perda do momento de força, coisas que nós vamos mostrar para você. Agora, se tiver em tendência direcional, nunca descaracterize esse setup, descaracterize. Né? E eu demorei muito para aprender isso. Por quê? Porque esse tipo de trade system traz um viés que é muito perigoso, tá? Que eu demorei muito tempo de estudo para poder me disciplinar contra isso. Porque você vai ver que é um trade system muito legal, muito intuitivo, funciona muito bem e você vai querer usar ele. Só que detalhe, né? Olha aqui, ó, cuidado. Identificar o direcional do mercado é muito importante, meu amigo, minha amiga trader, pois esse tipo de trade system pode te dar viés, e você ficar entrando contra a tendência dominante. Gente, eu vou falar isso para você, é uma coisa que eu sofri demais no começo dos meus estudos. Eu tinha mania de ficar caçando topo e fundo e eu não me apercebia muito da tendência direcional, da força majoritária da tendência. E daí numa tendência de alta eu ficava querendo vender. Aí, Oliver, mas isso daí é bobagem, ninguém faz isso. Acredite, você vai fazer. Né? Se você está começando agora, e assim como eu fiz, muita gente faz. E tem cursos que eu peguei esse viés, né? Eu falo no modo geral, né? Cursos, por exemplo, de tape reading,
a lá Rodney Dias, né, que a gente aprende a ficar trabalhando contra a tendência, e daí eu usava do tape reader esse tipo de setup, e daí no final das contas não me apercebia da tendência majoritária, da força direcional da tendência. Isso te dá um viés. Eu demorei muito, eu criei um vício operacional de ficar fazendo trades contra a tendência. E isso é péssimo, né? Porque no modo geral, a grosso modo, parece ser mais intuitivo e até mais fácil. É loucura isso que eu estou falando. Eu sei que você vai achar que é loucura. Mas é mais fácil você identificar os gatilhos contra a tendência. Quando o preço chega em exaustão, em absorção, é mais fácil, né? Para quem tem mais experiência sabe do que eu estou falando. E quando você vai entrar a favor da tendência, os gatilhos operacionais não são tão claros assim. É engraçado isso, né? A gente diz que a tendência é a nossa amiga, que devemos entrar sempre a favor da tendência. Por quê? Por uma questão de probabilidade. Se o preço está subindo, eu vou acreditar na continuação da tendência. Eu vou acreditar na continuação do movimento majoritário de alta. A probabilidade diz isso para a gente. Mas, mesmo assim, em virtude desse viés, desse estudo da volatilidade e de muitos cursos que a gente faz por aí, existe sim esse ensinamento de fazer trades contra a tendência. É assertivo? Claro que é. Você pode fazer trades a favor ou contra a tendência. Não existe, como eu falei, fazer trades só a favor da tendência. Isso não existe. Mas saiba que quando a tendência está direcional e forte, você nunca vai fazer trades contra a tendência. É isso que eu quero, assim, do fundo do coração, é o que eu aprendi. Por mais que apareça um gatilho operacional para você, tá? Mas a tendência é declaradamente forte, a probabilidade é muito perigosa de você levar um stop. Estamos falando de probabilidades, né? Ainda mais em mercados direcionais, por exemplo, como o índice, né? Você está numa tendência direcional forte, aí aparece um gatilho operacional em uma região de grande volatilidade que você vai aprender comigo, convalidado pelo volume, e daí você entra. Mas nós estamos falando de probabilidades. E a probabilidade majoritária, neste exemplo, é de uma tendência altista. Então, cuidado, tá? Cuidado. Vou tirar agora a câmera aqui, chega a ver a minha imagem. É nesse sentido que eu quero mostrar para vocês. Então, essa primeira aula é uma aula teórica, tá? Depois aí a gente vai traduzendo aqui os tradecistas, vamos montando tudo com vocês. Vou explicar a base de cada indicador dessa fundamentação, tudo bem? Para você entender. Então, trade systems funcionam, esse tipo de busca de setups buscando tendência funciona melhor, os setups de volatilidade funciona melhor quando o preço não está em tendência clara. Tá? Fica muito claro isso. Se ele estiver em tendência, ele não pode estar muito forte. O que é uma tendência forte? Bom, meu amigo, minha amiga trader, e daí como é que você mensura uma tendência forte? E daí é fácil, né? Se você tem um canal de alta super estreito, tá? Uma angulação maior que 45 graus, e o preço está no zigue-zague, no spike direcional altíssimo, sem pullbacks curtos, é muito evidente você saber que isso é uma tendência forte. É diferente você ver uma tendência dessa do que, por exemplo, uma tendência dessa, meu amigo. Olha só, um canal amplo, né? Uma inclinação não muito grande do canal, enfim. Né? E a mesma coisa com as médias, né? Se as médias estiverem inclinadas num direcional muito forte, a tendência é declarada. Agora é diferente você ver a média assim, né, gente? Ó, a média quase que flat, um pouquinho lateral. Esse tipo de setup aqui, esse tipo de tendência, legal, ok, fazemos a utilização da volatilidade. Esse tipo de tendência, jamais você vai entrar contra a tendência. Jamais você vai entrar contra a tendência. Acredite no que eu estou te falando. Tá? Parece básico, olha, mas isso aí é tão básico, tão óbvio, você era estopado porque você era burro. Não, não era. Não era. Tá? É um viés que você causa em você conforme você vai estudando, né? E acredite, assim como eu, muita gente, e você também, não adianta se enganar, você também tem um pouco disso, porque acaba sendo, por mais que a gente saiba que a tendência é a nossa amiga, acaba sendo até certo ponto mais objetivo entrar contra a tendência às vezes, por incrível que pareça, tá? Tudo bem, então falamos então que é um setup que o preço trabalha em zigue-zague, que o objetivo de trade system é caçar topos e fundos, que só funciona quando ele está lateral ou quando não está numa tendência forte, e ele tem por base dois princípios muito básicos. Quais são? O desvio padrão e o momentum de força. Isso aqui você tem que saber. Você tem que saber que é o desvio padrão. Estou falando de price action, tá? Não estou falando de tape reading, não estou falando de análise de fluxo, de oferta e demanda, esforço versus resultado, não. Mas agora o desvio padrão e o momentum de força, você tem que saber. O desvio padrão é uma fuga padrão de uma curva de volatilidade.
E o momento de força, ele pode ser resumido como aceleração e desaceleração do preço. Aí, Oliver, eu não estou entendendo. Lembrando que essa primeira aula é uma aula teórica de fundamentação. Depois eu vou trazer o gráfico aqui para a gente. Vou fundamentar isso no gráfico. E daí nós vamos montando o nosso Trade System, buscando os nossos gatilhos de entrada com essas formatações. Tudo bem? Esse é o grande diferencial do meu canal, esse é o grande diferencial do meu trabalho. Eu ensino você, eu construo o conhecimento. Muita gente olha essas aulas teóricas e passa direto e vai dar para o resultado, né? Ah, então é assim a Tata. Desculpa eu falar, né? Um material desse de qualidade, gratuito, né? E as pessoas não se apercebem disso. Nem curso pago tem esse capricho de fazer isso para você. Nem curso pago. Né? E os meus cursos pagos e até mesmo meu canal gratuito, a minha sala, principalmente a minha sala educacional, tem tudo isso mastigado para você. Se você quiser aprender, se você tiver um comprometimento com o estudo, você vai achar tudo que você precisa no meu canal e na minha sala educacional. Você não precisa mais pular de galho em galho. Você achou o local onde você vai ter todas as informações que você precisa. Do tape reading, do price action. E se você quiser me ter como mentor, mais uma vez, sempre falo isso, se você gosta da minha didática, os meus cursos estão aqui na descrição do link para você. Tudo bem? E a minha sala educacional também está à disposição, se você quiser me ter como mentor. O que é o desvio padrão? Né? Vamos ver, desvio padrão, fuga de um padrão de volatilidade. Nossa, Oliver, eu não estou entendendo. Eu vou fazer um desenho aqui muito simplista para você entender uma situação. E você imagine aqui, ó, duas médias móveis. Uma média qualquer aqui, outra média qualquer aqui. Tá? Numa tendência altista. Vamos colocar um valor qualquer aqui para você entender. Né? Vou colocar, por exemplo, uma média de 200, uma média de 200 e uma média de 72 períodos, que são muito conhecidas do pessoal, né? E daí você tem o preço no movimento altista, né, no zigue-zague ascendente. Né? No zigue-zague ascendente o preço está vindo aqui, um movimento claro de alta, tranquilo. E daí você vê que no modo geral o preço tem horas que ele foge. Né? Ou ele foge da média de 72 e ele foge da média de 200. O que é o desvio padrão? O desvio padrão é você verificar, através de um histórico passado recente do preço, tá? O desvio do preço em relação às médias que você está analisando. Existe um desvio padrão, por exemplo, em relação à média de 72 e existe um desvio padrão, por exemplo, em relação à média de 200. Tudo bem? Então, dependendo da média que você escolher, você vai descobrir com o tempo que quando o preço ele se afasta determinado grau, determinada escala, determinado nível destas médias, ele foge de uma curva de volatilidade, ele foge de um desvio padrão mediano. Por exemplo, sendo bem simplista, eu sei que em média o preço tende a fugir da média de 72 períodos 50 pontos. Mas agora ele fugiu 150 pontos. Opa! Desvio padrão, fuga da volatilidade. A média de 72 até 50 pontos ela serve como um ímã, como um elástico. Imagina essa haste verde aqui como um elástico. Tá? O preço está grudado na média de 72. Quanto mais o preço foge da média de 72, quanto mais o preço se afasta da média de 72, mais tensionado esse elástico fica. Maior a probabilidade de chegar a um ponto X, que a gente nunca sabe exatamente qual é, mas existe uma forma de mensurar a partir de determinado nível em que esse elástico fica esticado, quando o preço tende a corrigir, quando o preço tende a fazer retração, quando o preço tende a achar um possível topo e um possível fundo. Entenda isso. Então o desvio padrão ele tem a ver com relação à média que você está estudando. O desvio padrão da média de 72 é um e o desvio de padrão da média de 200 é outro. É sempre em relação à média, por exemplo, que eu estou dizendo, e o preço. Sempre em relação à média e o preço. Entenda isso, meu amigo e minha amiga trader. E quando eu trouxer o gráfico isso para você, vai ficar muito claro. Então, o desvio padrão é a fuga de uma curva de volatilidade mediana em relação ao preço, em relação à média que você está estudando. E quando, olha que óbvio isso, né? E agora vamos para a segunda avaliação. Eu estou sendo bem simplista, tá? Se você quiser saber mais sobre desvio padrão, sobre momentos de força, eu tenho aulas específicas disso no meu canal, tudo bem? Eu quero deixar bem claro isso, e também na sala educacional. Aí o que acontece? Vamos pegar um segundo exemplo. Vou pegar uma média aqui qualquer, tá? Digamos que essa média, mais uma vez, seja uma média de 72 períodos. Uma média de 72 períodos, o preço está num zigue-zague ascendente, meu amigo, minha amiga trader. O preço está num zigue-zague ascendente.
e assim vai. Tudo bem? O preço está numa tendência clara de alta. Para você entender, não precisa ser uma tendência clara de alta, mas para facilitar. E daí você percebe o seguinte, tá? Que aqui, por exemplo, né, com base nisso que eu estou te ensinando, teve uma fuga de volatilidade, teve um desvio padrão. O preço fugiu sobremaneira, houve um distanciamento muito grande do preço em relação à média de 72. Tá? E existem indicadores que vão mostrar isso para você. Existem indicadores que vão mostrar essa fuga de volatilidade, essa fuga do desvio padrão. E por que o preço fez isso? Você concorda comigo que para que o preço fizesse esse movimento, teve que, neste exemplo de uma tendência de alta, haver uma aceleração, porque a média acompanha o preço. A média, ela tem o quê? A média é uma média relativa aos últimos 72 períodos. Então ela pega e vê a curva de volatilidade dos últimos 72 períodos e pega e soma e divide, tá? Não vou entrar no cálculo de médias, tem vários tipos de média, e te dá aqui uma média do movimento do preço dos últimos 72 períodos. Tá? Então é uma média, como se fosse uma velocidade mediana do preço dos últimos 72 períodos. Agora, quando o preço faz isso aqui, meu amigo, minha amiga trader, quando ele dá essa curva, quando ele foge de sobremaneira, tá? Ele se afasta muito rápido da média que está sofrendo desvio de volatilidade, você concorda que ele acelera? Você concorda que isso é uma aceleração cuja média, que tem um cálculo básico com base nos últimos 72 períodos, não consegue acompanhar? Há uma aceleração aqui do preço, uma fuga de volatilidade acelerada do preço em relação à média. Então, o que promove o desvio padrão, geralmente, é a aceleração do momentum de força, ou a desaceleração do momentum de força. Entenda isso, isso é importante. Então, quando o preço foge, ele foge da média que você está analisando, e ele promove essa fuga de volatilidade acontece pela aceleração ou desaceleração do preço, pelo momentum de força. Esse momentum de força pode significar desbalanceamento entre oferta e demanda, que eu não vou entrar no mérito agora para não confundir a sua cabeça, a gente vai falar na sequência das aulas. Ficou claro o que é aceleração, desaceleração do preço? Ficou claro o que é a fuga de volatilidade, do desvio padrão em relação a uma média qualquer? E existem indicadores que mostram isso para a gente. Quais são esses indicadores que mostram isso para a gente? Por exemplo, as bandas de Bollinger. Uma variação das bandas de Bollinger, que era o LZBB-ATR, que eu vou mostrar para vocês. Canal de Keltner. Outra variação desenvolvida pela comunidade do Profit Chart, que é o pontos de ação. A CCI, que é o que nós usamos, a CCI dupla, a Havok Doble. Temos osciladores mistos, como o VZO, Volume Zone Oscillator. Temos o estocástico lento, temos uma VWAP Band. Isso é só um exemplo, tem muito, é uma infinidade. É uma infinidade. Eu vou falar desses aqui, porque esses são os que eu mais gosto, são os que eu mais estudei, que eu sei que funciona, que casam muito bem com essa estratégia que eu vou montar com vocês aqui, nesse setup de volatilidade. Existem indicadores que mostram isso, tá? Mas eu quero que você entenda o seguinte, é aqui que as pessoas param de estudar. As pessoas que fazem só price action, as pessoas no modo geral têm uma limitação de conhecimento. As pessoas param de estudar aqui, ó. Daqui para cá nada existe. Daqui para cá nada existe. As pessoas focam nisso aqui. Elas estudam os indicadores, estudam o desvio padrão, entendem que é o momento de força, entende que isso não pode ser usado em tendências claras, no modo geral, né? Demoram para entender isso, sofrem, entende que eles estão buscando possíveis topos e fundos e param por aqui. Param por aqui. Eles negligenciam o resto do conhecimento que eu mostro aqui. E na próxima aula, sim, na próxima aula de maneira teórica, ainda você está convidado a assistir. Né? Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. A única coisa que eu peço em forma de pagamento, se você gosta do nosso trabalho, é se inscrever no canal. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais dessa outra parte que as pessoas negligenciam de maneira teórica. Depois nós vamos para o gráfico mostrar tudo isso e devagarinho, paulatinamente, nós vamos montando o nosso setup. Deixa eu ver aqui, ó. Só um minutinho. Nós vamos montando o nosso setup de volatilidade, meu amigo, minha amiga trader. Agora deixa eu mostrar aqui para você aqui, ó. Deixa eu ampliar isso aqui, né? Aí, pronto. Ah, consegui? Então tá bom. Não, ficou fora do esquadro, né? Minha tela é muito grande. Eu vou deixar aqui para você. Vou fazer a barba, né? O bigode tá feio pra caramba.
Gente, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, acompanhe a série, tenha paciência, aprenda, construa conhecimento, veja todos os vídeos completo. Agora vai lá no seu gráfico e veja o que é o desvio padrão, veja o que é uma curva de volatilidade. Trace, eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas, trace duas médias móveis, uma de 72 e uma de 17, por exemplo, e veja o desvio padrão, veja o momentum de aceleração de força. Tente mensurar isso, principalmente para você. Esses vídeos é para você que está começando agora no mercado. Isso é básico. Isso é análise técnica clássica. Tá? Então é importante, olha só, você tem um conhecimento rico, denso, detalhado de forma gratuita. Tá tudo aqui, basta você ter mérito e estudar. Agora, meu amigo, minha amiga trader, desculpa falar. Se você pula os vídeos, se você vai direto para os indicadores e estratégias, no fundo você não está preocupado em aprender. Você quer uma estratégia... Você quer um indicador que resolva os seus problemas, que te dê dinheiro. E eu vou te falar aqui, olhando para você, isso não existe. Você está se enganando. E se você partir por este caminho, você vai ser mais um dos 95% da manada dos derrotados do mercado financeiro. E não é praga, é a constatação de uma triste realidade estatística contra fatos, não há argumentos. Então, se você me quer ter como mentor, se você gosta da minha didática, tem a minha sala educacional e tenho meus cursos aqui para poder te ajudar, sem falar todo o conteúdo gratuito que eu promovo aqui para você. Tá bom? O objetivo é te ajudar. Tenha consciência disso. O objetivo é te ajudar. Tá ok? Grande abraço, sucesso e até a próxima aula.